O tema de hoje é sobre o obreiro aprovado por Deus. Qual é o seu perfil? Abra a sua Bíblia, por favor. Na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículos 15 a 19. Agora, tranquilos, vou pedir meu querido irmão que está na introdução da igreja, alguém que chegue nos bancos lá atrás, tá bem? Para nós honrarmos quem chegou mais cedo, tá bom? Essa é a minha filosofia. Diz assim a palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Olha que linda esta palavra. Qual é o selo de Deus? O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que esta palavra abençoe e seja como uma semente que vai cair agora no coração de terra boa, o coração do salvo, o coração da ovelha, o coração do eleito de Deus. Vamos ouvir o Espírito falar. Primeiro com a oração da fé. Oremos. Senhor Jesus Cristo, como o nosso coração se sente em regozijo, em alegria. Assim o salmista ensinou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos em tua casa. Há uma ambiência, há uma atmosfera de paz, há uma atmosfera espiritual. Os anjos de Deus já estão também conosco. Os anjos que têm corpo estão celebrando com a igreja esta Assembleia dos Santos, onde Deus promete que assiste. Deus assiste no meio da Assembleia dos Santos. Senhor, então o nosso coração se alegra. Temos uma classe de convicção da nossa salvação, da nossa relação contigo, do nosso chamado, da nossa missão. Mas temos também, Senhor, um chamado a amadurecer, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E é isso que nos propomos nesta manhã, Senhor, abrindo o coração, analisando conforme Paulo disse, veja se você realmente está na fé. E por estarmos na fé, nós queremos gerar em nós, Senhor, esta maturidade, este crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Isto conhece ou acontece por causa da sabedoria e do conhecimento. Então, Senhor, que cresçamos todos em sabedoria e que continuemos este crescimento diário em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo Amaro. Uma honra muito grande. Amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, Igreja de Jesus, povo separado, eclésia separados do mundo, dessa escravidão, desse mercado de escravos que é o mundo
de pecado aí fora. Bem-vindos a este momento, meus filhinhos, aqueles que são selo do meu apostolado, que são cartas escritas pelo Deus vivente através deste altar. Hoje damos o segundo passo sobre a questão do obreiro. E nós vamos ser extremamente incisivos com algumas questões que você precisa. Você sabe, quem se alimenta de leite nunca cresce. Se uma criança beber leite quando é pequena, ótimo. Mas se ela ficar só se alimentando de leite, ela vai ficar raquítica. Ela vai ficar diminuída, apoucada. Então, nós precisamos de passar ao alimento sólido. Diz que o leite é para criança. O leite é para criança, é para o imaturo. Todos nós, quando chegamos à igreja, um tempo bebemos leite, mas logo passamos ao alimento sólido. Então, falar da vida de um obreiro é falar da minha vida, da sua vida, dos bispos, dos pastores, das ovelhas, dos ministros da casa do Pai. Então, olha o que Paulo diz. Procura apresentar-te a Deus, diz o versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, como obreiro, e ele diz que não tem que se envergonhar. Deixa eu abrir um parênteses, eu não sou pregador do caos, você me conhece, eu sou pregador da edificação. Mas eu tenho que lhe dizer que esta palavra aqui será extremamente e profundamente importante para o nosso conhecimento, porque muitas pessoas que às vezes andam 5, 10, 15, 20 anos na obra de Deus, se envergonham, são obreiros que se envergonham e envergonham a obra de Deus. Então Paulo diz, olha, é tua responsabilidade, é minha responsabilidade, apresentar-nos diante de Deus aprovados como obreiros que não têm que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Este é o assunto de hoje. Procura apresentar. Como eu prometo fazer sempre um sermão expositivo, com a interpretação, explicação, então nós temos que compreender com profundidade. Você não está aqui como menino, você já deixou as coisas próprias de menino, você está aqui como adulto. Então vamos lá. A palavra apresentar-te, do grego é spaudazo, quer dizer, apresente-se com urgência, seja zeloso, faça todo o esforço. Então, meus irmãos, o verdadeiro obreiro é aquela pessoa que realmente se apresenta diante de Deus. Você não está aqui se apresentando diante de homens. Isto é um chamado de Deus. Você está aqui para se apresentar e Deus está pedindo urgência, da palavra grega spaudazo, que você seja zeloso, que faça todo o esforço para que você seja um obreiro, o quê? Aprovado. A palavra aprovado vem do original grego dokimos, quer dizer que você seja um obreiro genuíno. Alguém que se apresenta fazendo todo o esforço de forma genuína. E ele é um obreiro. Todos nós temos este chamado. E esta palavra obreiro vem do grego ergates, que significa o quê? Trabalhador. Quer dizer que Deus, quando nos chamou para a sua obra, para o seu reino, Ele não nos chamou para ficarmos sentados na igreja apenas. Isto é um trabalho, isto é uma missão, isto é um chamado sobrenatural. E Ele disse que o ergates, o obreiro, ele é um trabalhador, ele tem que fazer tudo o que está ao alcance. Ele tem que trabalhar, ele tem que ministrar, ele tem que defender a fé, ele tem que evitar contendas. Você acabou de ler isso comigo. Este é o obreiro da igreja, este é o homem de Deus da igreja, esta é a mulher de Deus. Então, pastor, a Bíblia diz, procura apresentar-te como obreiro aprovado. Pastor, o que é um obreiro aprovado? Um obreiro dokimos, genuíno, é aquele que leva a obra de Deus a sério.
Este é o obreiro aprovado, que leva a obra de Deus a sério, que vive e pratica as Escrituras. É a pessoa que não é negligente. É aquele que ama a Jesus em primeiro lugar. É aquele que ama a palavra sagrada. É aquele que sabe que não é mais ele, é Cristo nele. Este é o obreiro aprovado. Você sabe que ao longo desta jornada de 38 anos de pastor, 42 anos de pregador, eu sempre dou esses números, essas estatísticas da igreja, porque é um fato, é uma história. Aqui não há uma experiência. Você sabe, quando se lança um medicamento, a farmacologia testa durante 10 anos. 10 anos deixa de ser um experimento para ser uma realidade. Nosso ministério caminha 38 anos e meio. E eu vou lhe dizer que eu tenho visto isto aqui. Algumas pessoas atravessam anos na obra de Deus, sem fazer qualquer esforço, sem ter a experiência de viver intensamente a obra de Deus, sem amar esta questão do culto com a frequência, com a dedicação. Você sabe, a obra de Deus eliminou algumas coisas sacrossantas, por exemplo, o domingo. Você sabe que hoje, para os crentes atuais, a maioria deles, o domingo é dia de churrasco. É o dia do churrasco. Muita gente vai para a praia de manhã, queima o seu churrasco e à tarde vem para a igreja. E às vezes é um absurdo, gente, que eu vejo, a pessoa abre a boca, não consegue levantar as mãos, adormece na hora do culto, finge que está em oração profunda, mas está nos braços de Morfeu, não está nos braços de Jesus. Por quê? Já foi à praia, já nadou na barra, já viu jacaré na barra, já foi às lagoas ver as gigogas, já fez um monte de coisa. Depois ele se lembra, parece que eu tenho que ir lá, e vem e dá o resto. Isso não é o obreiro aprovado. O obreiro aprovado ama os cultos. O obreiro aprovado ama a frequência, tem dedicação, celebra o seu domingo, é um testemunho de vida. Então vejam como é que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te. Em 1 Coríntios 9, 27, diz a palavra: eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo diz, não adianta só falar, tem que viver. Eu me recordo, há muitos anos atrás, havia um irmão que tinha uns folhetinhos da igreja, inspirando o dízimo, ensinava, né? Nós tínhamos um folheto, seja dizimista, para explicar. E esse irmão me disse um dia, apóstolo, eu já distribuí mais de 10 mil folhetos na rua sobre dízimo. E eu perguntei assim, o irmão é dizimista? Ele disse, não. Então Paulo disse, olha, faça para você não ser desqualificado. Então, apresente-se a Deus. Amado, ouça, eu sei que você me ama, eu sei que você ama a igreja, mas antes de tudo isso, você tem que se apresentar a Deus. O obreiro foi escolhido por Deus. Esse homem, essa mulher, dokimos, genuíno, verdadeiro, tem um chamado, é um eleito, foi o próprio Deus que chamou, recebeu a unção do Espírito Santo quando creu. Mas esta pessoa que se apresenta a Deus está, na realidade, subordinada ao ministério, tem consciência de serviço, batalha em defesa do Evangelho, obedece, faz realmente o que é importante, aquilo que serve a obra de Deus e não aquilo que ela pensa que é certo. Então, nós estamos aqui para nos apresentarmos como obreiros aprovados diante de Deus. Nós não esperamos a aprovação dos homens, nós esperamos a aprovação de Deus. Eu estou aqui para me apresentar como obreiro. Então, o obreiro que se apresenta é aquele que diz, Senhor, o que tu tens para a minha vida?
O que é que tu determinaste? O que queres que eu faça? Eis-me aqui, eu me apresento como obreiro aprovado. Não é obreiro reprovado, é obreiro aprovado. Então o obreiro, ele é um operário. Nós somos operários qualificados por Deus para o servir. O obreiro é alguém que trabalha ao serviço do reino. E é um serviço contínuo. Nós não despimos o nosso uniforme. Nós não despimos o uniforme. Nós somos servos. Somos soldados da resistência da obra de Deus. 2 Timóteo 2, 3 a 7, ele diz isso: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é o quê? É satisfazer aquele que o arregimentou. Então ele que nos arregimentou, ele que nos chamou, ele que nos separou, e ele disse: agora você apresente-se diante de Deus como um obreiro aprovado. E ele disse: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo de número 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Então, amado, o obreiro apto é aquele que está disposto a combater o bom combate da fé. Seja você este obreiro. Procura apresentar-te a Deus. Então, quando eu chego aqui à igreja, eu me apresento diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Quando eu acordo para orar, eu digo: Senhor, eis-me aqui. Então eu me apresento. Antes de você se apresentar diante dos homens, diante das regras da igreja, diante da subordinação ministerial, você tem que se apresentar diante de Deus. E ele diz: aprovado. Passou no teste. Isso é maravilhoso, porque quem é aprovado diante de Deus, e lembre-se o que eu disse há pouco sobre o obreiro aprovado. O aprovado é o genuíno, é o dóquimos. Então, diz que quando o obreiro é aprovado diante de Deus, ele não tem que se envergonhar. Não tem que se envergonhar. Esta palavra envergonhar do grego é uma palavra grande. Anepoichontos. Anepoichontos quer dizer que não tem vergonha, pejo. Eu não tenho vergonha de ser crente. Eu não tenho vergonha de ser um obreiro de Deus. Eu não escondo de ninguém sobre quem eu sou. Eu podia disfarçar, dizer assim: o que o senhor é? Eu sou advogado. Eu não me escondo. Onde eu passo, eu deixo um rastro de perfume de Cristo. Eu moro num condomínio e eu ensinei todos os rapazes da segurança, os porteiros, todo mundo aprendeu comigo. Quando eu chego, eu paro o carro, eu abro o vidro e digo: graça e paz. Fui ensinando. Todos aprenderam. Quando eu chego, eu abro o vidro e digo: eles dizem graça e paz. Agora foram todos substituídos. Entrou uma nova equipe. Eu já estou ensinando outra vez. Eu chego, abro o vidro: boa noite, senhor, graça e paz. Então, eles não sabem ainda responder, porque estão aprendendo agora. Mas daqui a um mês, eles vão todos dizer graça e paz. Eu podia me esconder com o vidro, com a película, baixar a cabeça e entrar. Eu falei: não, eu quero que saibam que aqui está um servo de Deus. Então eu vou no mesmo posto abastecer. Quando eu chego lá, eu abro o vidro: graça e paz, graça e paz. Então no outro dia veio um senhor: tudo bem, Miguel Ângelo? Tudo bem. Eu vi que ele não conhecia, não dominava muito bem as questões espirituais. Eu falei: Deus te abençoe. Ele olhou para mim e disse: Deus te abençoe ou graça e paz? Como é que é? O senhor me ensinou a dizer graça e paz e agora está dizendo Deus te abençoe? Ele estava dizendo: é lei ou é graça? Você vê? Isso é testemunho. Isso é obreiro
dóquimo, genuíno, aprovado, que não tem que se envergonhar. Anepoixontos. Então, não tem que se envergonhar, não tem que ter pejo. Então, 2 Timóteo 1, 8, 12 e 16 diz assim: não te envergonhes. Quem é que tem vergonha de Deus? Diga amém. Ai, graças a Deus, senti um arrepio. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 12. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Você vê, Paulo disse, não deixa a vergonha, que não se envergonha. Versículo 16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa do Onesíforo. Olha que nome estranho, gente. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, quando você sair, não esconda a Bíblia aqui atrás, e bota aqui escondida atrás do vestido, o senhor tem uma carcundinha. Não, é um problema do coluna, não é a Bíblia que está lá escondida. Mostre, põe a Bíblia, fale. Se você tem carro, deixe uma Bíblia dentro do carro, ande com a Bíblia, bota no seu lugar de trabalho, bote em casa, na mesinha de cabeceira, no criado mudo. Você sabe, amado, você não pode se envergonhar do Evangelho. Eu me envergonharia se eu fosse espiritista, tivesse que levar uma galinha para a encruzilhada, dar uma facada num boi, né? Andar com os búzios. Isso para mim seria muito constrangedor. Agora, ser uma testemunha de Jesus, engrandecer o nome do Senhor, falar dele, defender a fé, amada, conte comigo para isso. Eu sei em quem tenho crido, amado. Então, procura apresentar diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Então, se você faz bem o serviço, você não vai se envergonhar. Agora, se não souber defender a sua fé, os hereges, os oponentes vão te envergonhar. Será envergonhado se o que você faz não é aprovado por Deus. As pessoas são envergonhadas por causa do seu destempero, por causa do seu caráter, da sua conduta, do seu modo mundano, carnal. Chamado nos dá dignidade. A minha dignidade não é um corredor com 300 diplomas. A minha dignidade é o Cristo em mim. Essa é que me deu dignidade. Então ele diz aqui no versículo 15, que maneja bem a palavra da verdade. Então vamos lá, manejar a palavra do grego ortotomeo, que manuseia bem, que prega, que ensina, que defende, que aplica a palavra para si. Eu vou lhe dizer mais, que é capaz até de sofrer por causa desta palavra. Porque ser crente, legítimo, dóquimo, genuíno, obreiro, que se apresenta, que não tem que se envergonhar, eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes isto traz sofrimento. Paulo disse, não te envergonhes por causa do sofrimento das minhas cadeias. Às vezes o indivíduo, para ser radical na sua fé, sofre um pouco. Porque você é radical, e eu vou lhe dizer, seja radical na sua fé, não dê abertura para nada do mundo. E claro, se você trabalha num lugar onde todo mundo é da pá virada, e você é um dóquimos, é um genuíno obreiro do Senhor, você sabe, você vai ser gozado, as pessoas contam piada, e daí? Eu quero me apresentar diante de Deus aprovado, amado. Se as pessoas me aprovam ou não, já não é o problema meu, já não é meu problema. Então, 2 Timóteo 1, 13 e 14 disse, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor. Então Paulo está dizendo, olha, maneja bem a palavra. Como é que eu manejo bem a palavra? É só abrir a Bíblia? Não. Eu tenho que conhecer a palavra da verdade. Há um padrão. Eu sempre explico, a palavra original de padrão é como você pegar eu nem me lembro mais como é que se chama, quando a pessoa colocava um papel e põe um
um carbono, já não se usa mais, era do meu tempo de jovem. Então, quando você pega 2 folhas de papel, põe um carbono e você faz um desenho, você vai ver que o que você desenhou aqui é o que está na outra página. É padrão. Então, nós temos um padrão. Qual é o padrão deste ministério? A revelação da graça de Deus. O padrão desta igreja é a vida da fé. O padrão desta igreja não tem participação de Moisés, não. A Bíblia diz que quando há uma mudança de sacerdócio, implicitamente há uma mudança de lei. Quer dizer que era Moisés os mandamentos da carne, Jesus a graça. Então diz que Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Este é o padrão. Nós não andamos segundo Cristo, segundo a carne. Nós não andamos na via crucis. Nós não andamos em sofrimento, nós não pagamos preço, nós não sacrificamos, nós não jejuamos, porque nós vivemos um padrão. Qual é o padrão? As 14 epístolas de Paulo, a sã doutrina de Cristo. É o nosso padrão. Então não adianta as pessoas dizerem assim, e o batismo nas águas? Olha, nós já entendemos. Paulo deixa claro que isso são cerimônias judaicas. Não tem impacto conosco. Porque a Bíblia diz que Ele se fez pecado, Ele tomou sobre si os nossos pecados, encravou na cruz do Calvário, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Então, se Jesus levou os meus pecados, por que eu tenho que entrar dentro de um tanque e dizer agora que a água me lave? A água da palavra, a água que lava é a água da palavra. Sois lavados pela palavra. Então, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Você pode passar 500 milhões de vezes por batismos nas águas. Pode batizar no tanque, pode batizar no batistério, pode batizar na barra, pode batizar no rio, pode... Amado, a água não lava, a água não salva, a água, o batismo nas águas, nem Cristo batizou alguém, Cristo não batizou ninguém, era uma cerimônia que alguns descendentes de uma tribo de onde veio Jesus Cristo e João Batista batizaram, e o próprio João Batista disse, olha, eu posso vos batizar com água, eu posso vos dar água, mas isto não resolve, porque depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com pureza, com transformação, com regeneração. Então, amado, você veja, qualquer pessoa que abandona a graça de Deus, a primeira coisa que ela quer fazer é a sua consciência má, porque se você tem a sua consciência purificada das más obras, você diz, não, Cristo já levou, Cristo já se fez pecado. Paulo disse, olha, eu ainda fui batizar a Caio Crespo, mas não, Deus não me chamou para batizar, cara. Aliás, Paulo teve 3 ministérios entre gentios, entre judeus e entre reis. Você sabe que enquanto ele andou entre os gentios, ele raspou cabeça, ele circuncidou Timóteo, ele fez um monte de besteiras, mas ele disse, olha, como se eu vivesse na lei, mas eu não vivo para a lei. Eu me fiz fraco com os fracos, eu me fiz louco com os loucos, eu queria ganhar os meus patrícios, mas eu não estou debaixo da lei. Ele tinha um padrão. E eu sei, por exemplo, I'm so sorry. Por exemplo, eu conheço casos de pessoas que saíram das nossas igrejas, foram se batizar nas águas. Não, porque tem que batizar nas águas, porque o batismo é que completa. Quer dizer, você está dizendo o seguinte, Cristo não fez a obra completa. Cristo foi um fraco, incapaz, impotente, desnecessário. Então ele deu uma parte e eu faço a outra. Você acha que Jesus faria 50% da obra para você fazer os outros 50%? Um homem de carne, de pó. Jesus fez a obra completa. Ele começou, ele termina. Então, eu não tenho que completar. Parece o seguinte, você já viu um dos meus quadros de Van Dyck? São irretocáveis. Não adianta entrar no meu gabinete e dizer assim, se eu fosse você, eu colocaria aqui uma pincelada de azul. Não pode mexer nos quadros de Van Dyck, estão perfeitos. A obra de Jesus é perfeita, completa. Ele disse em João 19:30, tudo está
Então, se consumou, consumou. Então, essa gente que esteve conosco e que depois foi se batizar, amado, continuam sendo fofoqueiros, continuam falando mal uns dos outros, continuam mentindo, já se passaram às vezes 30 vezes pelas águas. É uma tradição. Isso anula a palavra. A vossa tradição anula a palavra. Então é assim: não, mas Jesus foi batizado. Foi batizado para quê? Para o cumprimento da lei. O fim da lei é Cristo. Ele cumpriu a lei. E a tribo dos essênios mandava batizar. Mas Jesus nunca batizou ninguém. Se fosse o batismo que salvasse, a morte dele seria em vão. O sangue dele não serviria para nada. Nós não venceríamos o diabo pelo sangue de Jesus. A palavra não teria nenhum significado, a obra estaria incompleta. Então, só se completa com as águas. Que tristeza. Então, Paulo diz: nós temos um padrão. Mantém o padrão. Então, nós vivemos por fé, vivemos por graça. E a Bíblia diz: se é por graça, não é por obras. Eu sei que a carne que é religiosa gosta de fazer obras. Gosta do sacrifício, do pagar o preço. A carne do ser humano se sente bem até chicoteando. Tem gente que se chicoteia, se autoflagela. Ui, que bom uma chicotada. Ai, que bom mais uma chicotada. A pessoa sádica, perversa. Mas isso, a Bíblia diz que Jesus não aceita nenhum sacrifício. Ele se fez sacrifício. Sim, mas e a maldição? Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Então você tem que manter um padrão. O padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Quer dizer que o que Paulo diz é são, é saudável. Há muitas palavras na Bíblia que não são saudáveis para nós, são para os judeus, mas não são para nós. Um dia, em Atos dos Apóstolos, pastor Érico, questionaram Paulo: Paulo, é verdade que você manda apostatar de Moisés? É verdade que você diz que os nossos filhos não têm que circuncidar o prepúcio? E Paulo disse: é verdade. É verdade. Então temos que manejar bem a palavra da verdade. Nós temos um padrão. Nosso ministério não se desvia nem à esquerda, nem à direita. Estamos nesta revelação desde 1986. Doutora Bispa me acompanha neste foco, porque a senhora que é responsável pela literatura da igreja. Algum dia nós nos desviamos à esquerda ou à direita? Nunca. Nós não confundimos, nós não mercantilizamos, nós seguimos um padrão. É graça, é graça. Se é por graça, não tem obras. Pastor, então como é que o senhor vive? Eu vivo pela graça de Deus e pela fé. Tenho a minha intimidade com Deus, tenho as minhas convicções inabaláveis. Amados, esses antigos sabem, houve um tempo que eu ia muito a debates na rádios. Rádio Melodia, Rádio Boas Novas, Rádio El Shaddai. E amados, eu chegava, 7, 8 pregadores, eu chegava e colocava a Bíblia em cima da mesa. E eu me recordo que o apresentador da Rádio El Shaddai dizia assim: lá vem o apóstolo com a Bíblia. Eu disse: o que é que você quer que eu faça? Você quer o quê? Que eu traga aqui demonstração de que aqui? Quer que eu traga cremes para o rosto? Quer o quê? Você me chamou, eu vim aqui porque manejo bem a palavra, porque aprendi, porque estudei, porque genuíno, porque eu sou dóquimos, o senhor vai ouvir a palavra. Aí vem uma primeira pergunta: predestinação, existe ou não existe? Pastor reverendo, fulano de tal, existe? Não, não existe. Explique. Não sei, não existe. Não sabes? Não, não sei, mas não existe. Reverendo, não existe. Não. E agora o apóstolo Miguel e todo mundo já ficava desesperado. Gente. Eu dizia: existe. É um ato do amor de Deus. É uma determinação da soberania. Deus criou o nosso espírito desde antes da fundação do mundo.
Quando Ele criou todos os espíritos, e há tempo de Deus, no ventre de uma mulher, Deus coloca o espírito e o reveste de carne, ossos, sangue, pele e tendões, todos os dias estão escritos, quando nenhum deles havia ainda, em amor nos... E eu começo, é um verdadeiro show. Sabe por que eu parei de ir aos debates? Todos os líderes se zangaram comigo. Uma ira, e não era santa, meu amado, era ira de querer me bater. O último debate que eu fui era sobre jejum, imagina-te. E todo mundo, não, porque jejum, porque eu faço, porque eu aconteço. Aí quando eu comecei a explicar o que era o jejum, era um cerimonial que representava o luto, a guerra, a tristeza do povo judeu. Eu expliquei que eram cinzas e que o verdadeiro jejum hoje não tem nada a ver com a comida ou a bebida, mas o abster-se dos erros. Enfim, quando eu comecei a explicar, um pastor começou esta jugular, começou a crescer. A veia aqui começou a crescer, meu Deus, foi um caos. Eu me recordo, eu estava na rádio, foi na Melodia, e estávamos numa discussão forte, e eu abri a Bíblia, e ninguém sabia mexer na Bíblia, não manejam bem a palavra, é tudo por teoria, meu amado. Eu conheço isto aqui, tudo, Deus me deu essa graça de ter tudo na minha mente e no meu coração. E amado, eu me recordo que eu estava ali insistindo na predestinação, insistindo na não necessidade do jejum, que era por fé, e as tantas eram telefonemas ao vivo naquela época. Entra um irmão aqui da igreja e diz: ó apóstolo, o que o senhor está fazendo no meio desses ignorantes? Saia daí, pá. Eles bateram o telefone. Eu disse ao reverendo: olha, você vai ter um infarto, cara. E eu não sei tratar de infarto, porque eu não faço boca a boca com homem, irmão. Vai cair aqui e morre. Não queira ter aqui um pif-paf para depois todo mundo fazer 1, 2, 3. Eu não dou BGO, meu irmão, mas nem pago, meu amor. Eu acho que ele queria dar como é que se diz, um desmaio, para depois todo mundo fazer massaginha nos peitos. Eu não vou fazer massagem em peitos de homem, meu amado. Então, nós temos um padrão. Diga padrão. Das sãs. Quer dizer que algumas coisas que Pedro diz, Tiago então, meu amado, é lei. Ele diz: das sãs que de mim ouvistes com fé. Quer dizer que a base, o padrão, a verdade da graça de Deus são as 14 epístolas de Paulo. Então, meu amado, palavra de Deus, palavra do Senhor. Vamos ver Colossenses 1, 5 a 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, versículo 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto, está crescendo, tal qual acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então não existe verdade fora da graça. Então eu tenho que saber manejar bem a palavra, diz a Bíblia, que maneja bem a palavra da verdade, que é a graça de Deus, que é o Evangelho de Jesus. Então você, o genuíno obreiro, o Dóquimos, tem que conhecer a Bíblia. Não pode ficar em filosofia, não pode ficar, eu sei que é a predestinação. Você tem que levar, você tem apostilas na igreja, você tem que saber pelo menos 10 versículos de predestinação, 10 versículos de livre-arbítrio, 10 versículos de falso livre-arbítrio, 10 versículos sobre... Você tem que dominar isto, amado, porque senão você é envergonhado. Você é envergonhado. Eu me recordo um dia, eu fui chamado para pregar num culto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há muitos anos. Tinha um pastor legalista na frente do culto. E um deles me chamou para pregar. E eu, quando cheguei, boa tarde, graça e paz aos eleitos, aos amados, aos escolhidos. Aí o chefe desse grupo do tribunal, em cima da mesa. Eu disse: qual é o problema, meu amado? Que o irmão está chamando de eleitos, escolhidos. Eu estou chamando? Não, a Bíblia está chamando. Desculpa, o senhor conhece a Bíblia? O que é Bíblia? Aquele livro preto que tem. O senhor já deu um chapadão aqui dentro de um tribunal de justiça. Dá um chapadão, porque eu comecei a dizer eleitos, escolhidos. Sim, mas eu nunca ouvi isto aqui. Então, o senhor estuda a Bíblia, cara.
Bota a cabeça na palavra, passa uma noite sem dormir. Então diz que tem que manejar. Amado, eu vou dizer uma coisa, nós não podemos negligenciar a palavra. Nós não podemos tratar a palavra com superficialidade. Nós não podemos ignorar os desafios, porque isto nós estaríamos enganando a nós mesmos. Portanto, um obreiro da graça de Deus tem um perfil. Qual é o perfil? Aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo disse isso aos hebreus. Ele disse, olha, pelo tempo que você está conosco, você não pode ser menino, você tem que ser mestre. Há coisas difíceis, mas você tem que ser mestre. Eu exijo isto de mim e de você, amar. Aqui na nossa igreja, todos são mestres da palavra. Que defendem, que lutam pela luta evangélica, que defendem a palavra, que são diligentes, amar. Que vão e põem a cara ao tapa, e vão no Facebook, e quando há um erro, a pessoa diz, a verdade é esta. Este é o obreiro docmos, genuíno, aprovado por Deus, que não tem que se envergonhar, que Deus olha e diz, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Portanto, um obreiro da graça de Deus tem que ter um perfil. Seja ele o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, o diácono, o presbítero, o pastor, o pregador, os cantores, os músicos, os líderes dos departamentos. Nós exigimos que nesta igreja todo mundo seja um obreiro aprovado por diante de Deus, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque quando eu canto aqui em cima, eu sou um obreiro. Quando eu louvo aqui em cima, eu sou um obreiro. Quando eu toco aqui em cima, eu sou um obreiro. Quando eu ando no meu dia a dia, eu sou um obreiro de Cristo. Eu não tiro a farda. Eu sou da resistência. Nós somos da resistência. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa, só a Cristo vivo sabe fazer resistência a este mundo, amado. Então, em qualquer cargo, se exige que o obreiro seja aprovado por Deus, que leve a sério, que não seja negligente, que seja esforçado. Infelizmente, muitas pessoas querem exercer funções de destaque, mas não querem passar pelas provas. Porque quando diz obreiro aprovado, significa que ele foi passado por uma quê? Uma prova. Se aprovado, fez um exame. Ou não é verdade? Eu quero ser um obreiro aprovado. Eu não quero ser um obreiro reprovado. Então, o obreiro aprovado, ele tem que se apresentar diante de Deus. Não é isso que diz, bispo? Passa lá, 2 Timóteo 1,15 aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-te a Deus. Mateus 9,38. Rogai ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a seara. Então, qualquer tarefa que eu faça na obra de Deus, eu devo pensar assim: primeiro, eu estou servindo a Deus. Porque em Mateus 9, 36 a 38 diz, vendo as multidões, compadeceu-se delas, estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor de que mande trabalhadores para a seara. Então, a igreja é a seara, o mundo é a seara, e a Bíblia diz que nós temos que ser trabalhadores da resistência. Olha, não existe muita gente no Brasil na resistência. Lembra na Segunda Grande Guerra? Os alemães estavam invadindo tudo, em alguns países havia resistência. Gente que dizia, não aceitamos os alemães, vamos partir para a guerra. E defendiam os seus países, a resistência. Então, nós recebemos de Deus um grande presente, que é colocar nossas vidas para o serviço dEle. Foi Ele que nos chamou. Então, pastor, o que quer dizer apresentar-se a Deus? Apresentar-se a Deus significa, primeiro, ser uma pessoa convertida. João 3,5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, esta água é a palavra. Olha, amado, só o Espírito de Deus com a palavra limpa uma pessoa. A pessoa que nasceu de novo. O obreiro tem que ser nascido de novo, uma nova criatura. 2 Coríntios 5 diz isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A nova criatura
conhece o Evangelho de Cristo? Pastor, mas existem obreiros não convertidos? Existem. Quer ver o que disse Jesus? Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos num barranco. Significa o quê? A experiência de todos nós, estamos aqui líderes, é que muita gente passou por nós, carregou gente, cego, carregou gente e levou para o barranco. Então a pessoa às vezes quer chegar ao ministério e depois diz, não, mas Deus também me fala, eu também tenho 2 livros escritos, eu também faço poesia, eu também ouço Deus. É verdade, todos fazem poesia, todos ouvem Deus, mas a igreja tem um padrão, a igreja tem uma liderança, a igreja tem obreiros convertidos, porque senão nós seríamos cegos conduzindo cegos. Segundo lugar, tem que ter uma vida de oração. João 15, 5 disse, sem mim nada podeis fazer. Nós temos que ter uma vida de oração pessoal e uma vida de oração congregacional. Mateus 6,6 diz, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao Pai que está em secreto e o Pai que vem em secreto te recompensará. Você sabe que eu recebi de vários irmãos um videozinho, não sei quem já recebeu aqui, de uma pastora coreana. Alguém já recebeu aqui? Vocês já receberam? Já receberam. A pastora coreana explicando, a Coreia no após-segunda guerra ficou toda destruída. Virou uma grande favela, muita pobreza, muita miséria, muita fome. E eles começaram a orar, os pastores fizeram um acordo na nação toda, de todos os crentes se despertarem às 4:30 da manhã e fazerem uma oração juntos das 4:30 às 5. Ele disse, começamos a orar pelos senadores, pelos deputados, pelos governantes, pelo presidente, e em 20 anos, 2 décadas, a Coreia se tornou, Coreia do Sul, a 12ª potência do mundo, pela oração dos crentes. Então, vários irmãos estão me dizendo, apóstolo, o senhor não poderia lançar esta ideia de nós acordarmos, sei lá, 4:30 da manhã, 5 horas, e passarmos juntos em intercessão, conforme fazemos sábado para domingo? Vamos lançar esta ideia. Amado, o Brasil está mal, mas a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades que estão investidas de poder, para termos tranquilidade e paz na nossa nação. Então, quem é responsável pela solução dos problemas do Brasil, não é o governo lá, não, são os crentes em Jesus Cristo, amado. Vamos levantar um clamor. Vamos levantar todo mundo de 4:30, 5 horas, ajoelha ao lado da cama e diz, Senhor, eu me uno agora aos irmãos da igreja pela nossa nação. Amado, senão onde nós vamos parar? Já mataram 96 policiais só este ano. Olha como é que está a situação econômica, política, uma verdadeira bagunça. E o diabo está fazendo a festa. Então quem é responsável para mudar este país? A igreja de Jesus Cristo, a oração da fé. Então quem deseja ser um obreiro tem que ter intimidade com Deus, tem que ter vida de oração, tem que ter dependência de Deus. 2 de Coríntios 12, 7 diz isso. Mas não, para que não me ensoberbecesse da grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então a tendência dos obreiros é a exaltação. Já cheguei. Já sou apóstolo, já sou bispo, já sou pastor. Então agora não tenho mais nada. A carreira já chegou ao topo. Agora o que eu vou fazer? Nada. Não pode, amado. Lucas 14, 11 diz a palavra do Senhor, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então o obreiro aprovado por Deus, ele é convertido, ele tem vida de oração, ele é aprovado. O obreiro foi chamado para servir. Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate. Então nós fomos chamados como obreiros para servir. E você sabe, quem serve, quem está disposto a servir. E eu vou lhe dizer uma coisa, todo obreiro passa por testes. Primeiro, Deus dá algo pequeno. Se a pessoa é aprovada, Deus dá algo maior. É um crescente. Como é que eu comecei? Eu comecei numa escola.
Eu era o pastor Miguel, eu carregava a aparelhagem, eu instalava tudo, eu montava o retroprojetor, eu desmontava tudo no final do culto. Tínhamos que levar pessoas a casa, tinha que visitar o hospital, tinha que visitar presídio, tinha que ungir, naquele tempo que ungíamos com óleo, tinha que fazer tudo. Amado, eu nunca fugi da raia. Deus estava me testando. Cada coisa que eu dizia, sim, Senhor, eu faço, Deus aprovava. Vamos para uma maior. Sim, eu faço, vamos para uma. É assim o teste da fé. Agora a pessoa não faz nada e diz, não, eu estou aqui, eu quero que me sirvam. Não pode. A Bíblia diz que nós viemos para servir. O obreiro aprovado é aquele que se apresenta, aquele que sabe, estou de glória em glória, de teste em teste. Ele tem que ser obediente. Lucas 12:42 diz, disse o Senhor, quem é pois o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento o seu tempo? 43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo bobagem. Achar fazendo assim, sendo fiel, obediente. Olha, o obreiro tem que ser obediente, precisa de aprender a obedecer. E se você já é um líder da igreja, você não pode ter liderados obedientes se você não aprendeu a obedecer. Se o obreiro for rebelde, ele é indigno. Nós temos aqui na igreja obreiros rebeldes, sempre trazendo confusão, sempre se achando vítimas, sempre achando que ninguém gosta, ninguém me ama, sempre. Nós temos aqui um grupo que eu conheço um por um, os obreiros desaprovados ou reprovados, rebeldes, indignos, que não são aprovados por Deus. Então a Bíblia diz que nós temos que obedecer a Deus, a palavra sagrada, a liderança da igreja. O obreiro é fiel, dizimista, é comprometido com a igreja, é obediente. O obreiro faz tudo por amor. Mateus 22:37. Respondeu-lhe o Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma e de todo o entendimento. Então nós não devemos ser movidos somente pelo dever de servir. Nós servimos por amor, por gratidão, por paixão pela obra do Senhor. Mateus 9:35 diz isso. Percorria Jesus ensinando e curando todas as doenças e enfermidades. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se, elas estavam aflitas e exaustas. É assim que está a humanidade, amado. Pessoas aflitas, exaustas. Então, a qualidade de tudo o que fazemos vem primeiro pelo nosso amor pela obra de Deus. Salmo 69:9 diz assim, o zelo da tua casa me consumiu. O amor, a dedicação, o fazer com amor, ele diz, isto me consome. Então, diz que o obreiro não tem que se envergonhar. É aprovado por Deus, não tem que se envergonhar. Romanos 1:16 diz isso, eu não me envergonho do Evangelho. 2 Coríntios 9:16 disse, se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, ai de mim. Amados, nós não temos que nos envergonhar, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ser testemunho. Quinto lugar, o obreiro aprovado, que tem perfil da graça, ele é uma testemunha. Atos 1:8 diz, recebereis poder onde esteja sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então o que você faz, fala mais alto do que as suas palavras. Ouça, nós estamos sendo observados pelas pessoas. Diariamente, todo mundo me observa a mim, me observa você, na família, no trabalho, na vizinhança. Nós devemos estar vigilantes. Lucas 17:12 diz assim, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas mai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada ao mar, do que fazer tropeçar os pequeninos. Então, você sabe, eu tenho que ter um testemunho, a minha vida não pode ser pedra de tropeço.
Tem muita gente que se desviou da obra de Deus por causa de um crente, por causa de um mau testemunho. Então, o obreiro aprovado tem que ter testemunho de vida. O que faz, fala mais alto do que diz. Sexto lugar, tem que ser perseverante. Paulo disse isso em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então ele disse, faça a obra. Nós não podemos ser inconstantes, temos que ser perseverantes. Tiago 1:8 diz, homem dobre, inconstante, não termina o que começa. Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Efésios 5:16, remindo o tempo porque os dias são maus. Então nós estamos focados, amados. Isso chama-se crescimento, isso chama maturidade, isso chama vida adulta. Sétimo lugar, diz que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Olha, o mínimo, você tem que conhecer o pacto da graça de Deus, o mínimo. Porque tem que manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem. Você sabe que às vezes vem aqui um pastor, enfim, uma pessoa de outra igreja, e eu digo, abra no livro de Efésios. E o pastor vem aqui, Gênesis, Número, eu não sabe onde é que está. A nossa igreja é uma igreja de sabedoria, uma igreja de estudo, uma igreja da palavra. Você quer diabo universal? Você quer confusão? RR. Você quer briga mundial? Você quer palavra? Cristo vive. Cada um tem uma especialidade. A nossa especialidade é a palavra. Então nós temos que ser estudiosos das Escrituras. Salmo 1:2 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você tem que amar a palavra. A Bíblia é a autoridade suprema, nós temos que amá-la, ela é absoluta. 1 Timóteo 1:7 diz, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Você sabe que a pessoa da lei não entende o que diz, mas usa expressões fortes. Eu já contei aqui muitas vezes, vou contar mais uma vez. Um dia de manhã eu estava ouvindo rádio no meu carro, estava um debate de uma igreja entre um missionário e um assessor dele, um pastor, porque eles iam distribuir pimenta do reino naquele dia. E o assessor, o pastor, perguntava ao missionário, missionário, nós vamos distribuir hoje pimenta do reino. Pimenta do reino é bíblico? E o missionário, o senhor como um profundo conhecedor me explica. Então o missionário falou assim, olha, a palavra pimenta não está na Bíblia, mas a palavra reino está. Se é pimenta do reino é bíblico. Bom, meu irmão, mas isso é sabedoria do inferno. Sabe? Dizem nem os assuntos dos quais fazem ousadas asseverações, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem nem sabem o que dizem. Olha, amado, a partir de 1986, quando a graça de Deus me foi revelada, os mais antigos sabem, o Brasil inteiro se voltou contra nós. Todos os líderes. Não havia nenhum apóstolo no Brasil. Então, quando eu fui consagrado no Congresso das Igrejas em Miami, eu voltei e disse, Deus me deu o chamado de apóstolo. Meu irmão, você nem imagina o que essa gente fez na rádio e na televisão. Partiram todos e começaram a vender. O fulano de tal vai vender os vídeos sobre a verdadeira predestinação. Não é a do Miguel Ângelo, é a verdadeira. Amado, foi um auê. Hoje, o Brasil está cheio de apóstolos. Depois eu fui consagrado como bispo. Não havia nenhum, só havia o bispo Roberto e o bispo Dito. Não havia mais nenhum bispo. Hoje todo mundo é bispo e apóstolo. Essa gente pisou muito. Era dia e noite. Ao ponto
de uma denominação ligar para a minha casa, e a irmã que recebeu o telefonema está aqui esta manhã, trabalhava na minha casa, e eles disseram: diga ao seu apóstolo para parar com esse negócio de predestinação, de soberania, falso livre-arbítrio, é melhor ele parar. E a senhora que trabalhava, a irmã que está aqui conosco, disse: olha, eles ligaram aqui para casa para o senhor parar de falar da predestinação, está trazendo muita confusão na igreja. E eu não parei. Pararam 5 táxis aqui na porta, com os irmãozinhos desse ministério, todos armados. Quando eu voltava para casa, ali no tanque, pararam 3 táxis na frente, 2 atrás, saiu todo mundo de pistola, deram mais de 100 tiros no meu carro, me arrancaram do carro, eu me joguei no chão, fui rastejando. O irmãozinho lá daquela igreja, que eu não vou falar que é universal, senão vai dar problema. Olha, foi em cima, deu uns 6 tiros, graças a Deus, não me pegou nenhum, carregaram a minha família. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: se eu tivesse medo, eu não poderia ser quem eu sou. E eu tenho que estar aprovado como obreiro que maneja bem, que não se envergonha da palavra, não é vergonha da palavra. Então, o obreiro é um estudioso das Escrituras. O obreiro busca capacitação. Você sabe, quando Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, ele os preparou. O que ele fez? Ide. Então, você tem uma chamada, você tem que estar aberto a aprender cada vez mais. Provérbio 27, aí: seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Então, isso chama o quê? Humildade. Às vezes a pessoa: eu estou aqui há 15 anos, nunca fizeram uma festa para mim. Amado, seja o outro que te louve, não os teus lábios. O obreiro é humilde, o obreiro é aberto, o obreiro tem que aprender sempre. João 4,35: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, vede os campos, já branqueiam para a ceifa. Amado, está tudo pronto. O mundo precisa de Jesus. E Jesus tem que ser manifestado e reproduzido por vidas de obreiros que se apresentam diante de Deus, aprovados, passaram no teste e que manejam bem a palavra da verdade. Então, amado, não perca esta visão do que Deus lhe falou hoje. Para se tornar um obreiro aprovado, você vai passar por muitas provas. Todo obreiro passa por provas. Primeiro, você tem que ser provado. Depois, você vai poder servir como aprovado. Então, cuide da sua vida. Não se envergonhe do Evangelho. Você tem um testemunho de vida a dar a todos. Você tem que ser perito nas Escrituras. Você tem que estar disposto a aprender sempre. Você tem que buscar capacitação constante. Este é o perfil de um obreiro do nosso ministério. Pastor, mas isso é duro. Mas este é o nosso perfil. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque se eu manejo bem a palavra da verdade, eu vivo a Bíblia com intensidade. Eu vivo a Bíblia com intensidade. E parece-me a mim, amados, que o que Deus mais precisa neste ministério é de olhar para cada um de nós e dizer: você é um obreiro aprovado. Você sabe por que nós não temos o dobro de pessoas nos corais da igreja? Porque tivemos obreiros reprovados que desviaram pessoas. Você sabe por que nós não temos mais músicos na igreja? Porque já tivemos aqui em cima do altar obreiros reprovados que desviaram pessoas. Você sabe por que nós não temos uma juventude com 2.000 pessoas, 2.000 jovens? Porque nós já tivemos obreiros reprovados que desviaram um monte de jovens da igreja, que hoje estão todos mal, envergonhados,
e envergonhando a obra de Deus. Porque quando uma pessoa é chamada por Deus, Deus o testa. Se eu tivesse sido infiel lá na Ilha do Governador, quando eu tinha que carregar a caixa de som nas costas, eu tive que carregar betoneira numa carrinha, eu tive que ajudar a carregar material de obra. Se eu não tivesse sido aprovado ali, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse sido aprovado quando Deus deu milhares de reais para a obra, eu não poderia receber milhões de reais para a obra, porque isto tudo aqui custou muito dinheiro. Então o obreiro aprovado, ele passa por provas. Você não pode chegar, isto é de glória em glória, é de degrau em degrau. Mas uma vez que você está aqui em cima, seja num cargo da igreja, você tem que, você sabe, a Bíblia diz: a quem muito se lhe dá, muito lhe é exigido. Deus exige mais de mim do que de você. Deus exige a cada um de nós. Então, que esta manhã o perfil de todos nós como obreiros seja este: aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, que é genuíno. É isto que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus conhece os que lhe pertencem. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Afaste-se da injustiça. Então, nós às vezes vemos situação, pessoas lideram um grupo da igreja, uma área da igreja, pronto, aquele é minha, já manda WhatsApp, já tem uma coluna particular, não conte nada para o apóstolo. Você sabe uma coisa? Eu posso não ver muita coisa, Deus vê tudo. E manda mensaginhas particulares, e fazem encontros nas casas, e fazem jantarzinhos, como se o líder daquele departamento fosse o dono daquelas ovelhas. Mas é tão mal quem o faz como quem se submete, porque a mim ninguém faria isso, ninguém usaria a minha vida para motivo de escândalo. A Bíblia diz: cuidado por quem vê os que é melhor colocar uma pedra e se jogar no mar. Então, eu vejo às vezes coisas que são feitas por líderes de alguns departamentos, que eu às vezes digo: mas por que o senhor não interfere? Deixa Deus interferir, é melhor. Você conhece um homem quando lhe dá um pouco de poder. Você vê uma pessoa, deveria ser o contrário, quanto mais posição ele tem na igreja, mais humilde deveria de ser. Mas na nossa cultura, não, você dá um pouquinho de poder, a pessoa já... Eu cheguei, cadê o meu lugar de estacionamento? Se não tiver o meu lugar de estacionamento, eu vou me embora. Isto é reprovado por Deus. Então nós temos gente aqui que lidera grupos da igreja. Líder. Não dão satisfações, não dizem nada, não são capazes de ser humildes e verdadeiros. Manda WhatsApp, temos a nossa coluna do nosso grupo. Este grupo sou eu que domino. Esta gente toda dominada por um mau obreiro, são cego que está dirigindo cegos que vão cair todos no barranco. Então já estou advertindo os irmãos para que não se submetam, não permita que façam da tua vida o que a lei faz com as pessoas, manipulá-las. Não aceite ser manipulado. Você é um servo, você é um obreiro que foi aprovado por Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Eu não sei quem anotou, mas eu acabei de lhe passar uma refeição farta. Tem muito material. Você não encontraria um estudo bíblico deste em nenhum seminário do Brasil. Amém? Momento da oração. Aproveite, reflexione sobre aquilo que você ouviu e tenha a sua intimidade com Deus, em nome de Jesus.
Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Tu tens sido tão misericordioso, tão bondoso, Pai. Tu és perfeito, Deus. Tens sido tão bom para conosco. Que a nossa alma, Deus, o meu espírito, Pai, se regozije na tua presença. Meu espírito, Deus, te bendiz. Que darei ao Senhor, Pai, em troca de tantos benefícios. Que darei ao Senhor, Pai. Levantarei o cálice da salvação. Aleluia, Deus. Reconheço, Pai, a tua soberania, a tua bondade, a tua misericórdia, teu amor, Deus. Oh, sou pela graça do Senhor. Tu és Deus, sou tu, não há outro. Sou tu, Senhor. És o único. És Rei de reis, és Senhor de senhores. És o soberano, Pai. És o soberano. És o soberano Deus. És o soberano Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Vamos passar agora a intercessão dos bispos da igreja. Aleluia. Bispo Marlos, Bispo Ricardo, venham. Glória a Deus, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu posso sentir a presença de Deus neste lugar. Santo és tu, Deus. Santo és tu, Senhor. Santo. Aleluia, Senhor amado e bendito. Obrigada, Senhor, por esta manhã na tua casa, Pai. Lugar onde tu habitas, Senhor. Nós te louvamos porque nós queremos ser esses obreiros aprovados, Senhor. Queremos, Senhor, que os teus olhos procurem os fiéis na terra e encontrem esse povo que está aqui, Senhor. Nós queremos, Senhor, limpa agora os corações, Pai. Nós nascemos para o teu louvor, o louvor da tua glória, Senhor. Nós não nos envergonhamos do teu evangelho, muito pelo contrário, Senhor, nós te damos graças pela eleição, Senhor. Capacita, Senhor, o teu povo, Senhor, a ser testemunho desse Deus maravilhoso que tu és, Pai. Capacita-nos, Senhor, que ninguém se envergonhe do seu chamado, Senhor, que agora muitos estejam reavivando o teu dom, Pai. Muitos estejam fazendo, como Paulo disse a Timóteo, reaviva o dom de Deus que é em ti. Segundo a imposição das mãos, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, renovando as nossas alianças contigo, Senhor. Senhor, usa os nossos lábios, usa a nossa vida, para que as pessoas vejam que nós servimos a um Deus poderoso, Senhor. Um Deus que realiza milagres, um Deus que chama à existência coisas que não existem, um Deus que nos capacita a sermos cidadãos melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores. Senhor, tu és um Deus maravilhoso. Que nós sejamos nos nossos lugares profissionais, Senhor, na nossa vida secular, que nós sejamos como candeias, como luzeiros a iluminar as vidas, Senhor. As ovelhas que ainda estão mortas em pecados e delitos, Senhor. Aqueles que ainda não te confessaram, que possam vir, Senhor, possam vir a te confessar por causa do testemunho de cada um de nós, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos conforme o teu querer, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós, Pai. Envia-nos, Senhor. Capacita agora, Senhor, aquele que não se sente capaz.
propões, Senhor, tu diz, abre a tua boca e eu a encherei, Senhor. Então que cada um de nós abra a boca para levar bênçãos, Senhor. Transformação de vida, Senhor. Tu és aquele que tudo pode, Senhor. E por isso nós glorificamos ao teu nome, Senhor. Porque esta é mais uma manhã que saímos daqui lapidados no nosso caráter, Senhor. Nós não dizemos sim para esse mundo, nós dizemos não para esse mundo e sim para ti, Jesus. Nós queremos ser modelos para que o teu coração, Senhor, se alegre, Senhor, das nossas vidas. E assim nós te adoramos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Em concordância, Pai, com a oração da nossa bispa, nós acabamos de ouvir, Senhor, a tua voz nesta manhã, nos exortando, nos admoestando. E nós ouvimos, Pai, que os escândalos eles são inevitáveis. Mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos com humildade diante de Ti, para dizermos, Pai, que somos totalmente dependentes da Tua graça, Pai. Somos, Senhor, totalmente dependentes do Teu Espírito Santo para trabalhar em cada uma das nossas fraquezas, para que nenhum escândalo, Senhor, jamais venha através de nenhum de nós, Pai. Sabemos, Senhor, que a nossa carne ela é cheia de deficiências. Mas a Tua palavra também diz que se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências, os desejos da nossa carne. Por isso, Pai, queremos andar no Espírito a cada dia. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Pai, para que andemos no Espírito. E jamais, Pai, possamos satisfazer a nada da nossa carne, Senhor. Nada, Senhor, que possa nos envergonhar e, acima de tudo, nada que venha envergonhar o Teu nome, Pai. Nada, Senhor, que venha a envergonhar o Evangelho de Cristo, Pai. Esse Evangelho que nos resgatou da morte para a vida, que nos tirou do império das trevas, que nos lavou, que nos deu a remissão de todos os pecados, Pai. Que a nossa vida, Senhor, seja para honrar a Tua obra, Pai. Aquilo que o Senhor sofreu em nosso lugar, aquilo que nós jamais seríamos capazes de fazer, mas o Senhor fez por nós. Por isso, Pai, que nós honremos a cada dia, capacita-nos a honrarmos a cada dia o sacrifício que o Senhor fez por nós. E que todos possam ver, através das nossas atitudes, através daquilo que nós falamos, através da forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo, que todos possam ver que nós honramos o Teu Evangelho, o Teu nome, a Tua obra, Pai. Este é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Que todos que estão aqui, que aqueles que nos assistem através da internet, onde esta oração estiver chegando agora, Pai, que haja um ardor no coração por honrar a Tua obra, Pai. Um ardor no coração por honrar o Teu sacrifício na cruz do Calvário, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, ó Deus, neste momento, em concordância com a palavra pregada, Senhor, em concordância com as orações feitas, Senhor, sobre este altar, ó Deus, eu quero Te pedir que a Tua palavra, Senhor, possa começar a frutificar em nós. Comece, Senhor, a gerar frutos de graça, frutos de amor.
comece, Senhor, a fazer com que nós revelemos aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Isto significa termos atitudes que agradem a Deus, a sermos, Senhor, como Paulo diz, novas criaturas. As coisas velhas, os velhos hábitos, os velhos costumes já passaram. Que tudo se faça novo, que possamos servir, ó Deus, a Deus com o melhor, porque foi isso, Senhor, que Tu fizestes por cada um de nós. Se oferecestes por nós, nos amou e nos deu a Sua própria vida. Que seja este o nosso reconhecimento. Que a graça, Senhor, esteja clara nos nossos olhos, nos nossos pensamentos e coração, para que possamos agir desta forma, Senhor, dentro da Tua casa, ao servir o reino de Deus e a justiça, a fazermos parte do ministério, Senhor, a olharmos também, Senhor, cada irmão aqui dentro, como gostaríamos de ser olhado, com amor, com mansidão, com domínio próprio. Assim a Tua palavra nos ensina isto. Ó Deus, é o modelo de um varão perfeito. Isto é o modelo de um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. E nós queremos, Senhor, ser este modelo, este exemplo. Por isso, Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito possa atuar diretamente nas nossas fraquezas, aonde nós temos debilidades, faltas. Ó Deus, que a Tua palavra nos oriente ao caminho certo, porque tudo aquilo que nós precisamos está na Tua palavra. Mas que venhamos a buscar com intensidade esta intimidade com Deus, porque Tu dizes, Senhor, que aqueles que são bem-aventurados, felizes, são aqueles que têm o coração puro e limpo. Esses verão a Deus, estes, Senhor, verão o agir de Deus, assim como o Teu profeta, Senhor, assim como o bispo, apóstolo das nossas vidas, escreveu um livro dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver o Teu agir, queremos ver, Senhor Deus, se manifestando todos os dias na nossa vida. Por isso, Pai, que esta palavra pregada, ela seja âncora e base para as nossas vidas todos os dias, Pai, porque desta forma veremos o Teu agir em todos os momentos da nossa vida. Assim eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai. Debaixo desta palavra que foi liberada, esta palavra que renova a nossa esperança, que ativa essa fé maravilhosa que o Senhor implantou nas nossas vidas. Senhor, aqui está a Tua igreja, aqui está Sião, meu Deus, o Teu corpo, meu Pai, um povo separado por Ti desde antes da fundação do mundo, um povo exclusivo. Por isso, Senhor, no nosso coração não há divisão, o nosso coração é totalmente Teu. Tudo que há em nós, Senhor, todo sentimento é voltado para Ti, Senhor. Tudo que há em nós bendiz o Teu santo nome, ó Pai. Por causa desta santa vocação que o Senhor gerou nas nossas vidas, ó Pai. Por isso que esta santidade, ó Pai, venha como este bom perfume de Cristo, se manifeste, seja exalado por onde quer que nós andemos, ó Pai. Porque nós fomos chamados para ser sal, para ser luz, ó Pai. Por isso, onde quer que andemos, ó Pai, o Teu Espírito Santo está em nós. Somos a Tua casa, nós somos o Teu tabernáculo, meu Pai. Por isso, Pai, a verdade está em nossas vidas. Estamos a favor, somos sempre em prol da verdade, ó Pai, porque fomos renascidos e gerados por esta verdade, meu Deus.
Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso testemunho do Evangelho, este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, ó Pai, se manifeste não somente nas nossas famílias, mas também na nossa nação, Senhor. Que a nossa nação, ó Deus, esteja com os olhos e o coração voltado para o trono, para os céus, meu Deus. E que o teu governo se manifeste através da igreja. A igreja é o teu corpo. Nós somos, ó Deus, dispenseiros dos teus mistérios. E para isto, Senhor, precisamos estar a cada dia, ó Deus, conectados com as verdades do altar, ó Pai. E por isso, Senhor, cumpra em nós aquilo que é agradável diante de Ti, que está na Tua santa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, te exaltamos e glorificamos, Senhor, neste momento, por toda a palavra que recebemos esta manhã, Senhor. E sabemos que toda palavra exercitada gera promessas em nossas vidas, Senhor. Por isso, diante de Ti, eu leio esta palavra que está em Salmos 91, que diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor, que nós possamos desenvolver em nossas vidas, Senhor, este amor, este mesmo amor que estava na vida de Davi, quando fez este salmo, Senhor, porque ele sabia que estava em Ti a segurança dele. Esse amor, Senhor, que possa ser desenvolvido a cada dia em nossas vidas. O mesmo amor que o apóstolo Paulo diz que tudo suporta, que tudo crê, que jamais acaba, Senhor. Que nós possamos olhar aos nossos próximos com compaixão, Senhor, com misericórdia, com bondade, para que possamos ajudar, Senhor, a cada um a se chegar a Ti, Senhor, pois sabemos que em Ti está a nossa salvação, Senhor, em Ti está todo o livramento, em Ti está a nossa segurança, Senhor. E desta forma conheceremos a cada dia o Teu nome, Senhor. Estaremos guardados, seremos livrados de tanta angústia, todas as aflições, Senhor, que Tu mesmo disseste que teríamos aflições no mundo, mas Tu vencestes o mundo, e por isso nós também venceríamos toda e qualquer aflição, Senhor. Sabemos que esta crise não é para nós, sabemos que nós não somos dessa pátria, Senhor, mas sabemos que a nossa pátria é celestial, Senhor. Mas sabemos que podemos, Senhor, em Ti, modificar esta nação, Senhor, através do amor, através da fé, através da oração. Pois Tu deste, Senhor, este poder para nós, Senhor, o poder da oração, da súplica e ações de graças, Senhor. Colocando diante de Ti todas as nossas ansiedades, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós, Senhor. Por isso nós confiamos e aguardamos, Senhor, o Teu mover e o Teu melhor em nossas vidas, pois sabemos que a Tua vontade é boa, agradável, é perfeita, é infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pedir ou pensar, Senhor. Obrigado pela nossa vida, pela nossa eleição, por tudo que tens feito por nós, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Te damos graças, Pai, por esta palavra que foi semeada em nossos corações. Sabemos que o nosso coração é uma terra fértil. E sabemos também que esta palavra vai germinar e vai dar frutos, Senhor. Pai, frutos para que sejamos este sal na medida certa, porque sabemos que o sal em exagero, ele faz desandar. Também sabemos que a luz, Senhor, com um brilho excedente, atrapalha a visão. Que cada um aqui, como obreiro, Senhor Jesus, como aprendemos nesta manhã,
possa ocupar o seu espaço com amor, com zelo, com dedicação. Pai, nós temos recebido o melhor. Oh Deus, não precisamos ir longe para ver o que tem se tornado a sua obra. E nós temos recebido um alimento sólido, precioso. Oh Deus, que cada um aqui aprenda a amar e valorizar, ó Deus, o que tem recebido de Ti. Nos capacita, Senhor. Sim, nós temos uma carne, mas que uma vez sujeita ao nosso espírito, ó Deus, ela não tem poder. Que a nossa carne esteja constantemente, ó Deus, em sujeição ao nosso eu espiritual, para que a sua obra não seja prejudicada, Senhor. Quantas vezes aqueles que deveriam ser motivo de orgulho, que foram ordenados para serem motivos de honra para o Senhor, ó Deus, se perdem pelo meio do caminho, ó Deus, e acabam, ó Pai, remando contra. Ó Deus, nós estamos todos no mesmo barco, Pai. Que haja entre nós uma comunhão, uma unidade espiritual tamanha. Ó Deus, que possamos todos remar, porque nós temos um padrão, o padrão da excelência, o padrão da graça, Pai. Ó Deus, que ninguém se descuide, que ninguém se desvie deste padrão, Pai. Senhor, que possamos ser conhecidos, ó Deus, como a única igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo no nosso trabalho, principalmente dentro dos nossos lares. Oh Deus, porque o tempo todo, constantemente, somos observados, como tão bem aprendemos aqui nesta manhã, e somos observados primeiro por nossa família, pelos nossos filhos, pelas pessoas que nos cercam, Pai. Que possamos ser exemplo para estas pessoas. Ó Deus, que haja um resgate profundo nesta manhã, no coração da Tua igreja, Senhor. Que haja, Deus, o desejo de viver um amor intenso, um amor profundo, o primeiro amor a cada dia, no coração daqueles que Te servem. Porque se fomos chamados por Ti, Senhor, temos que honrar, ó Pai, o Teu nome através do nosso chamado. Obrigado, Deus, pelo bendito dia em que a Tua graça nos alcançou, e que jamais nos esqueçamos que foi aqui que recebemos de Ti tamanha revelação que mudou a história das nossas vidas, Pai. Oh Deus, se olharmos para trás, todos nós poderemos perceber que grande obra o Senhor já realizou em nossas vidas. Por isso, Deus, que sejamos estes servos prudentes e fiéis. Nos capacita, Pai, para sermos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Nós estamos aqui em uníssono, em plena concordância, Senhor Deus, mantendo firme a nossa confissão sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Estamos recebendo este alimento sólido para nos tornarmos obreiros dócimos, genuínos, fiéis realmente a este chamado, um chamado para coisas grandes, porque Tu és um Deus grande. Eu creio que o Senhor
tem capacitado a cada um aqui, e também a vidas que estão pela internet, para exercerem este chamado de proclamadores de virtudes. Senhor, eis-nos aqui. Se houver ainda algum empecilho, se houver ainda alguma dificuldade, alguma resistência negativa, contrária, Senhor Deus, que a verdadeira resistência seja contra o mal, para que possamos avançar, Pai. Avançar, porque existe uma necessidade, a sociedade está aí gemendo e clamando, Senhor, para que esta palavra realmente gere um impacto. Então, em nome de Jesus, a mudança que o Senhor está operando em nós, por meio da graça, por meio da verdade, que se transforma em atitudes diárias, como já foi aqui declarado, Senhor, começando dentro da casa de cada um de nós. Se houver ainda, Pai, alguma raiz de amargura, se houver ainda contendas, divisões, discordâncias dentro das famílias, que isto seja quebrado em nome do Senhor. A igreja começa dentro da nossa casa, e o Senhor nos orienta pela palavra a colocarmos ordem em casa, as ordens que vêm da Tua palavra. Então que se cumpra na vida de esposas, maridos, filhos, pais, irmãos, pessoas que vivem no mesmo ambiente familiar. Que tudo isso, Pai, que esse chamado a servir comece dentro da nossa própria casa, e que isso também chegue à nossa vida, Pai, enquanto templos do Espírito que somos. Muitos são os ataques que têm, Senhor Deus, vindo contra as nossas vidas e as nossas famílias nas questões de saúde. E, Senhor Deus, estes obreiros dócimos que nós somos, que queremos ser fiéis, queremos sempre viver conforme este chamado, queremos também desfrutar do benefício de uma saúde plena. Senhor Deus, do benefício das promessas, Pai, que a Tua palavra nos outorga, que pelas Tuas chagas já fomos sarados. Quantas pessoas muitas vezes estão impedidas de estar congregando por questões de saúde, mas nesta hora nós repreendemos e liberamos também uma palavra do Salmo 107:20, que essa palavra venha sarar de tudo que é mortal. Os ataques contra a nossa saúde não vão prevalecer. Nós somos templo do Teu Espírito, Senhor, e queremos viver estes benefícios plenamente, para a honra e glória do Teu santo nome. Em concordância nós oramos, e com gratidão antecipada nós confessamos, porque a obra realmente é muito grande, Senhor, para este tempo, através deste povo, deste santo ministério. Que se cumpra em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor Jesus, nós nos humilhamos ante a Sua majestade, Pai, e compreendemos que esse grande exército da resistência, que resiste às mentiras, às falsidades, aos sofismas, aquilo que o mundo tenta impor como ideologia totalmente contrária à Tua verdade, nós somos o exército que resiste firme. Tu és o nosso general, Jesus. Temos um comandante, o apóstolo Miguel Ângelo. Temos um grande exército, que também, por serem aprovados diante de Deus, como padrão da sã doutrina, da justiça, da verdade, que por serem aprovados, recebem do Senhor, o general, recebem condecorações, recebem galardões, recebem prêmios, como foi pedido aqui, que haja saúde, que haja paz, que haja grande provisão, que em nome de Jesus, você, soldado de Cristo, vença toda a crise, porque é Deus quem te aprova, mesmo nos momentos de grandes provações. É Deus quem dá o aval, é Deus quem assina embaixo e diz:
eu te habilito como ministro, eu te chamo e eu te sustento. Essa é uma grande verdade. A quem Deus chama, Deus provê, Deus sustenta. E nós vamos vencer a crise, vamos vencer as doenças, vamos vencer a falta de paz. Pelo Evangelho, pela verdade de Cristo e por aquilo que é padrão que o Senhor exige de cada um de nós, o padrão aos fiéis, ou o padrão dos fiéis. Eis-nos aqui, Senhor, exército da resistência contra as mentiras de Satanás. Venceremos tudo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, que os anjos nos guardem. A jornada vai continuar daqui a pouco com a conferência jovem, Pai. A igreja, os obreiros estão trabalhando. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui aprovados, que não temos absolutamente nada que nos envergonhe, manuseamos bem a palavra, somos genuínos obreiros de Deus. Vá em paz, amado, protegido pelos anjos de Deus, em nome de Jesus. E viva o melhor final de semana da tua vida. E todos digam amém. Olha, não saia. Pegue na sua Bíblia aí no seu lugar. E nesta página branca que você tem no final da Bíblia, escreva o desafio maior da sua vida. Qual é o próximo passo de fé? E depois venha me dizer o dia da vitória. Tá bem? Graça e paz. Bom final de semana!